Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy. Hoje vamos falar sobre o W-Land Steel, ou como ele é conhecido atualmente, o W-Shark Steel. Ele é um dos decks mais clássicos do Legacy, ele dominou o formato durante um certo tempo, né, uns 10, 12 anos atrás, mas desde o surgimento do Miracles ele perdeu bastante força, e agora, com o lançamento de Ikoria, ele ganhou uma cartinha bem interessante. O deck é baseado em Stand Still, ou pausa em português, que é um encantamento de 2 manas, que toda vez que um jogador joga uma mágica, você sacrifica o Stand Still, que esse trigger vai para a pilha. Se você fizer, o oponente daquele jogador que jogou a mágica compra 3 cartas. É cada oponente, né, se você estiver jogando no mesão. Isso quer dizer que toda vez que alguém joga uma mágica, esse trigger vai para a pilha. Se você joga uma mágica, o trigger vai para a pilha. Se em resposta a jogar uma mágica, outro trigger vai para a pilha, então o último jogador que jogar a mágica vai fazer cada outro jogador comprar 3 cartas. Isso pode ser relevante, vamos falar disso daqui mais para frente. Então o objetivo do baralho é literalmente pausar o jogo. Você limpa a mesa, faz um standstill e em algum momento você obriga o oponente a quebrar o seu standstill, te dá 3 cartas, que geralmente serão respostas, e continua o jogo a partir dali. Então, meio que as suas cartas são 3 para 1, né? Às vezes até podemos considerar mais recursos, sendo que o oponente passa vários turnos em branco, sem jogar nada, porque ele não quer te dar 3 draws, pelo menos não naquele momento. O deck, tem duas lacunas basicamente, né? É a parte de removal e a parte de counter, né? O deck, todas as cartas entram mais ou menos nesse patamar. A parte de removal, nós temos Path to Exile, que é a Swords to Plowshares, entre aspas, ruim. Né? Você exila uma criatura, o controlador pode buscar um terreno básico e pôr em jogo virado. Parece pior que Plowshares, e é, né, na maior parte dos casos, mas como nós podemos apenas jogar com 4 cópias da mesma carta, aqui nós temos 4 Plowshares e um Path. Ele é a quinta Plowshares. Muito bom, você ainda pode dar em algum efeito seu, né? Esse ponto é bem ok. E Veredito Supremo, que destrói todas as criaturas, não pode ser anulado e é azul. Isso é importante, porque temos Force of Will. Então, o objetivo do deck é sempre limpar a mesa. Mesmo que você esteja fazendo trocas 1 para 1, né? No caso do Path to Exile, que você tá dando um terreno pro cara, a parte da vida da Plowshares é muito menos relevante. Mas como o Stand Still vai estar sempre enchendo a sua mão, não tem problema você fazer trocas desfavoráveis desde que a mesa esteja limpa. Né? E também, para limpar a mesa, nós temos os counters. Começando com Daisy, né? Um counter que já foi muito usado nesse deck, parou de jogar e agora voltou a ser relevante. Ele é um counter que você pode pagar 2 manas ou voltar uma ilha da sua mesa para a mão, em vez de pagar o custo. E ele anula a mágica alvo a menos que o controlador pague 1. Né? Ele é um Force Spike. Por que ele é relevante? Como você quer fazer standstill e fazer o mais rápido possível, né? Porque se você quiser fazer o standstill turno 4, a chance do oponente ter feito alguma coisa na mesa é muito grande. Então, você faz standstill turno 2, de preferência no play. O oponente vai fazer um drop 2 para quebrar o standstill. Você vai dar os 3 draws, porque os draws vão funcionar, né? Vão resolver antes da mágica do oponente resolver. E aí você vai conseguir dar um Daisy gratuitamente, né? O custo de um land drop, mas para anular uma mágica é muito bom e é ótimo em Counter Wars. A clássica Force of Will remove uma carta azul da sua mão e paga um de vida em vez de pagar o custo, ou 5 manas. Anula a mágica alvo, outra carta muito boa, já que você pretende se tapar. Né? É um counter sensacional no formato, você não precisa de mana para tê-lo. E nesse deck ele tem mais essa vantagem, porque esse deck ele se tapa bastante. Né? Ele precisa fazer algumas ameaças em alguns turnos específicos, e aí a Force of Will te ajuda nesse ponto. Force of Negation, né? Uma Force of Will que só anula mágicas de não criatura, e você só pode remover uma carta em vez de pagar o custo se for o turno do oponente. Né? É um drawbackzinho, mas é um counter gratuito. 3 Spell Pierces, anula a mágica de não criatura a menos que o controlador pague 2. Novamente, ele não é aquele counter sensacional, mas assim como o Daisy, pega na curva e com Stand Still são 3 manas para deixar um counter de pé. É muito bom e, né, grande parte das ameaças que você realmente se importa, Oco, Jaces, peças de combo, você vai conseguir anular com o Spell Pierce. E Counter Spell,
o que dá counter, né, ao nome dos counters, que é 2 manas anula a mágica alvo sem restrições, além do custo. Então, você tem todos esses milhões de counters, né? Você usa ele para proteger os seus walkers, né? Proteger os seus Stand-Stills de resolverem, mas você protege os seus walkers, que são 2 Jace Mind Sculptor, que é a Kill Condition do baralho, né? Durante muito tempo era isso e Fábrica de Mística que o deck matava, não gostou, vai jogar contra o deck, porque Stand-Still é deck devagar. Se você quer acabar a partida rápido, vai jogar de Mono Red. Teferi, né, ele faz aqui tudo que ele faz nos outros decks, né? Ele deixa o Veredito instant, ele dá draw, ele dá bounce no Vial. Porém, aqui ele tem uma jogada um pouquinho diferente que é muito interessante. Que é, uma vez que você já tem a Teferi em campo, se você fizer o Stand-Still depois, o oponente ele vai querer quebrar o Stand-Still, né? Pra jogar a mesa. Porém, se ele não jogar, né, se o oponente falar, eu não quero jogar nada nesse momento, você pode simplesmente dar bounce no Stand-Still com o Teferi, voltar o Stand-Still para mão, dar um draw, jogar o que você quiser e depois você refaz o Stand-Still. Então, desde que o Teferi já esteja na mesa, você tem como fazer essa jogada que é um Hyper Time Walk. Você não quebra o Stand-Still, mas continua jogando mágicas, né? Você, entre aspas, quebra as regras do jogo, que é o que o Teferi faz muito bem. E a Narset, porque ela impede os oponentes de dar múltiplos draws, então, como Stand-Still faz o oponente do jogador que jogou a mágica dar 3 draws, se você precisar estourar o Stand-Still, o oponente vai dar menos draws. E tem uma trick interessante que eu gosto muito de fazer isso quando jogo Stand-Still. Eu faço Stand-Still e o oponente, ele acha que eu vou jogar uma mágica, né? Então ele vai passando o turno. No momento que ele tiver 8 cartas na mão para descartar, eu jogo um Brainstorm no passe. E meu oponente vai comprar 3 cartas. Você fala, nossa, orelha, pô, o cara vai comprar 3. Sim, só que ele vai para 11 e ele vai ter que descartar 4. Mesmo que ele tenha comprado cartas boas e ele consiga dar uma limpada na mão, ele vai ter menos recursos, né? 7 cartas é diferente de 11. E aí você também dá um Time Walk. Eu quebrei sem Steel, o oponente comprou cartas, mas ele não fez nada no turno dele. Então isso é bom porque com a Narset em campo, se você precisar quebrar o Stand-Still, o oponente não vai dar draw ou vai dar um draw só. Se você fizer na end step do oponente, ele não vai dar nenhum draw. E a Narset, ela acha que o Conditions, né? Ela acha os removals, os counters, só que ela acha o Jace e principalmente a carta que fez o deck voltar para o field, Shark Typhoon. É um encantamento de custo 6, né, um custo irreal para o Legacy, que é toda vez que você casta uma mágica de não criatura, você faz um tubarão X/X azul com voar, sendo X o custo convertido daquela mágica. O sonho de todo controleiro, né, ele é remanescente do Metallurgic Summonings do antigo T2 de Kaladesh. E é muito bom, né? Uma Kill Condition que uma vez que ela tá na mesa, você ganha o jogo apenas dando counter, jogando cantrips. Porém, não seria por isso que você usaria no Legacy, né? Ele tem Cycling. Você pode pagar X e 2 manas, descartar essa carta, dar um draw. Quando você cicla ele, você cria um bicho XX, apenas um bicho, né? Não são X fichas, XX é apenas um. Shark voar. Então, o Cycling, ele não conta como jogar uma mágica, ele conta como uma habilidade. Então, uma vez que você tem o Stand-Still na mesa, se você der o Cycling no Shark Typhoon, ele não vai estourar esse Stand-Still. E você vai ter uma criatura X/X na mesa, dando um draw, e o oponente vai ser obrigado a lidar com isso. Quando ele for lidar, você quebra o Stand-Still. Quebrou o Stand-Still, compra 3 cartas, anula o que ele fez. Então, isso entra naquela batalhinha onde o oponente não tem vantagens no jogo, né? Já que, tudo bem, ele vai quebrar na sua end step, ele vai fazer a estratégia que eu disse, né? Vou esperar você chegar com 7, 8 cartas na mão. Ok, né? Ele pode fazer isso, mas você ainda vai comprar, você tem mais land do que alguns decks do Legacy, e o Shark vai estar na mesa, né? Como o deck tem 6 pitch counters, mais os Dazes, Spell Pierce, Counter Spell, a chance de você anular o que o cara vai fazer é muito grande. É muito grande. Claro que aqui também temos o pack famoso
de Santuário Místico. Só que já que esse deck não tem términos, esse deck, as Kill Conditions você não consegue voltar com o Santuário, né? Não tem Treat the Angels, o Shark Typhoon ele volta apenas com o Hall of Eliod's Generosity, não vale a pena você jogar com tantos, né? Talvez 2 Santuários seja o suficiente, mas o deck precisa de 2 planícies para conseguir jogar em torno do próprio hate que reside no side. Então, um Santuário tá de bom tamanho. Essa lista se chama Shark Steel, né? Porque o deck não é mais tão baseado em terrenos, né? Não tem Wasteland, não tem Fábrica de Mishra. Então, a parte de terrenos é menos relevante aqui. E claro, nós temos os Brainstorms e os Ponders. Você me diz, Orelha, por que ele usa 2 Ponders só em vez de 4? Né? 4 Ponders é sensacional. Sim, concordo. Porém, como esse é um deck que ele, no momento que ele faz Instant Steel, ele não quer ficar jogando mágicas, você não pode jogar com 4 Brainstorm, 4 Ponder, 2 Preordain, porque você vai ficar fludando dessas mágicas que buscariam suas Kill Conditions, né? Então você vai ter menos ação, né? Porque para colocar mais cantrips você vai ter que tirar alguma coisa. Aí você tira os Dazes, aí você tira um Shark Typhoon, você tira uma Force of Negation para colocar mais cantrip, fica comprando cantrip com Instant Steel na mão. Quando o oponente estoura seu Instant Steel, você compra 3 cantrip, não compra as respostas. Então esse é um deck que joga com poucas cantrips. Já joguei até com apenas 4 Brainstorm na manipulação de custo baixo, né, sem contar os Jaces. Então tem que tomar cuidado. Né? E por último, o Snapcaster que faz tudo, né? Dá removal, volta para mão, né? Tem os Jaces e os Teferinhos para voltar o Snapcaster para sua mão para refazer as coisas. É uma das maneiras que você tem de, uma vez que você tem um bicho na mesa, um Shark ou um Snapcaster, fazer um Instant Steel pro oponente ser obrigado a em algum momento fazer alguma coisa, né? Como eu disse, mesmo que a sua mesa esteja equilibrada, né? Você tem um Snapcaster, o oponente tem um bicho. Ninguém bate, você ganha uns turnos. No passe, você quebra o Instant Steel do oponente, né? Você quebra o seu próprio Instant Steel, na verdade, com Brainstorm, por exemplo. O oponente vai comprar umas cartas, você dá uma Plowshares na criatura, volta, faz um Jace com um counter de pé, mesmo que o oponente comprou 3 cartas, o jogo é seu. Então, esse é um deck para quem gosta de jogar de control. Tem que ter paciência. Se você for rushar, você vai perder com esse deck. E vamos para o sideboard. A maravilha desse deck é que ele splasha vermelho. Então dá para ver aqui que não temos nenhuma carta azul no side. Temos uma Tormod Script, um hate barato de cemitério, né? Ele custa 0, então se o oponente abrir com o chanceler branco do Dread, você ainda consegue fazer a Tormod Script no seu primeiro turno, diferente, né, de a Relíquia de Progênitos e outros artefatos assim. É um custo barato, né? Você não consegue recorrer com nada, né? Não tem Academy Ruins no deck, mas é melhor não dar draw e ganhar o jogo do que dar o draw e perder o jogo, né? Surgical Extraction, a versatilidade, né? Eu sempre falo, é o nome do jogo. Muito bom, você consegue usar até contra os Miracles por causa do Santuário Místico, contra Dread, Reanimator. Tem bastante utilidade. Eu não gosto muito de subir apenas contra Snapcaster, mas como hoje em dia tem uma quantidade alta de cemitérios sendo reaproveitados, dá para subir em algumas matches. Pyroblasts, aqui em vez de um Red Elemental Blast e 2 Pyroblasts, são 3 Pyroblasts. Vai da escolha do cliente. Eu gosto de splitar, né? Eu jogo assim já faz muitos anos, não vejo por que não splitar, né? Mesmo tendo um segredinho aqui do lado. 2 Piroclasmas, né? 2 manas, dá 2 de dano em todas as criaturas. Não é uma carta muito comum no Legacy, já foi uma máquina, mas é bom contra Goblins, é bom contra Merfolks, D&T. Tudo que é agressivo, quer te matar com pequenas criaturinhas, o Piroclasma resolve por apenas 2 manas ou 3, com Talia em campo. Um Containment Priest contra Show and Tell, contra Reanimators da vida, Dread. E bate, né? Então, se você fizer um Containment Priest e um Stand Still contra o Reanimator, você provavelmente achou mais um counter por causa do Stand Still e ele vai ter que lidar com o Priest. 2 Blood Moons. É o hate aqui que eu falei que tem no side, né? A parte interessante é que o deck só tem 2 fontes reais de mana vermelha, que são as Volcanic Island. Porém, quando você faz a Blood Moon, todas as suas não básicas viram montanhas, então você tem mais fontes vermelhas, né? Se você precisar de Blood Moon e Piroclasma na mesma partida, por exemplo, encaixou a Moon,
o Piroclasma vai ser garantido até o fim do jogo. Monastery Mentor. Lembra que eu falei que se você rushar você tá perdendo? Talvez, né? Talvez eu esteja certo. Porém, em algumas partidas você precisa de ou ganhar rápido, porque esse deck é muito devagar, né? As skill condition dele são bem escassas. Então você sobe o Mentor, porque fez o Mentor em 2 turnos. Ganhou, além do fato, né, de que Mentor seguido de Stand Still já vai ter a ficha. O oponente vai perder, porque ele precisa quebrar esse Stand Still. E vai te dar mais cartas para fazer mais fichas de monge. E também porque, como esse deck tem pouquíssimas criaturas, e as criaturas são partes de outros efeitos, né? O Snapcaster não é bem uma criatura, ele é mais uma mágica, e o Sharknado, né? O Shark Typhoon, a ficha é um efeito a mais além de dar o draw, você vai ver muitos oponentes tirando todos ou quase todos os removals. E aí o Mentor ele fica melhor porque você precisa de menos counters em momentos específicos para proteger o seu Mentor. Né? Um Mentor turno 3 com um Daisy de pé já vai ser o suficiente em muitas partidas. E a clássica humildade, né? A que quebra todas as camadas do jogo, que sempre confunde as pessoas. 4 manas, encantamento, todas as criaturas perdem todas as habilidades e tem poder resistência base 1. Né? Todas as criaturas são 1/1, sem habilidades. Né? Isso ignora muitos efeitos, né? Como o Griselbrand, Haku, é uma ótima carta de se colocada no Show and Tell. Porém, eu não vou explicar muito aqui agora, porque não é esse o intuito do vídeo, mas Planeswalkers que viram criaturas como Gideon ou Mainlands, né, como Fábrica de Mística e Mutavault, contornam a Humility. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando especificamente isso no futuro. Mas é bom saber porque esse deck jogava com Fábrica de Mística justamente porque contornava a humildade. Então, a humildade ela também faz com que o seu Piroclasma seja uma cólera de Deus. Né? Em algumas partidas você pega um bicho... você quer subir o Piroclasma porque ele é bom, mas ele não pega aquele bicho 3 de resistência, né? Aquela criatura equipada em alguma coisa. E aí a Humility deixa tudo 1/1, Piroclasma limpa a mesa sem medo. Então, esse foi o deck, o W Shark Steel, né? Land Steel para os mais íntimos, apesar dessa lista não ser baseada em terrenos. E espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam e até a próxima, pessoal.